Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, nossa aula de 14/8, então nós estamos falando sobre nós vamos falar sobre leasing, é o nosso assunto de hoje, tá? O nosso assunto é contratos de arrendamento, CPC 6. Essa aula normalmente, esse tópico normalmente a gente leva aí 2 aulas para falar, tá? Porque o tema ele é um pouquinho extenso, tá? E também é um pouquinho complexo, tá, gente? Como eu diria, ele demanda assim um pouco mais de entendimento, tal, mas porque usa termos muito técnicos. A gente sabe que as normas, principalmente para quem está começando aí, né, acaba sendo de difícil leitura. Não, às vezes não é tão simples. Na hora que você lê ali, na hora que você está fazendo, digamos assim, o seu estudo, não é uma coisa fácil de entender, não é uma coisa fácil de compreender, né? Então, a gente sempre precisa aí de uma ajuda, né, pessoal? Então, isso é o mais importante. A mesma coisa quando a gente está lendo a Bíblia, né, pessoal? Está lendo a palavra. Se Deus não agir, a gente não consegue entender, né? Então, a gente sempre precisa da ajuda dele aí. Então, que Deus esteja com a gente aí nessa aula de hoje. Bom, aí é o seguinte, pessoal. Esse CPC, ele mudou, né? Ele foi alterado no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2019. Então tem 19, 20 e 21. Então já estamos aí há 2 anos e meio utilizando esta norma, tá? E mesmo assim tem bastante dúvida, tá, gente? Tem bastante gente ainda que tem dúvida, não sabe aplicar direito, tal. E a gente tem assim algumas digamos, dificuldades, né, na aplicação dessa norma, tá? Muita gente... Bom dia, Lilian, tudo bem? A gente tem assim, muita gente acaba tendo mais dificuldade na aplicação da norma, tá? Houve uma mudança, foi uma mudança, digamos, bastante, como eu posso falar, grande, talvez sim, né? E estou fazendo a chamadinha aqui. Muito bem. Bom dia, Daiane. Tudo bem? Bom, então é o seguinte. Então, a aplicação mudou. E muita gente até fala algumas coisas sobre essa norma que não é verdadeiro. Por exemplo, aliás, antes deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, de vocês aí, quem já usou essa norma? Quem aplica essa norma ou não? Alguém aí? Sabe aplicar a norma direitinho? Bom dia, professor. Desculpa, eu perdi qual o nome da norma. Tudo bem, Lilian? Como- Nós estamos falando do CPC 6, contratos de leasing. Ah, sim, a gente usa lá no serviço. E vocês aplicam, é fácil a aplicação? Como é que é? Mais ou menos, eu tô até com um caso lá Ah, de sublocação. E aí eu não sei se porque a sublocação foi 6 meses, então eu não sei como tratar, se entra no leasing financeiro ou não. então, você sublocou ou você está sublocando? Nós somos a empresa que está sublocando. Tá, na verdade você está com o bem, você pegou o bem. Não, eu estou emprestando uma parte. Tá. E o bem é seu, na verdade, assim, você locou esse bem, alugou e está sublocando. É isso. Isso, Tá bom. Qual o prazo? 6 meses? 6 meses a sublocação. Tá bom. Essa pergunta, basicamente, não é muito difícil de responder. Então, acho que até o término da aula você vai conseguir entender. E nem vai precisar esperar a semana que vem. Logo no início aqui você já vai conseguir saber, né? Eu acho, eu acho. Bom, quem mais? Alguém mais aplica? Alguém mais tem essa aplicação lá? Eu também aplico, professor. Você aplica lá, Daiane? E você e a Lilian, por exemplo, ou a própria Daiane Farias, a Darlene e tal, a própria Rose, né, que está aí com a gente, né, pessoal? Então, hoje, para quem não sabe aqui, ó, a gente tem aqui 2 novas alunas, né, que é a Luciana Rosa
e a Rose. A Luciana já faz treinamento comigo há bastante tempo lá na Conte, né, Luciana? Então, ela acho que desde o exame de suficiência já faz um tempinho já, né, que ela faz, né? Quanto tempo faz, Luciana? Faz tempo, né? E ainda ela é ponta firme, porque ela repete os treinamentos e ainda repete, ainda está aqui na pós, né? Enfim. E temos também a Rose, né, Rose? A Rose está começando aí com a gente, também fez o treinamento lá na Contimatic, né, Rose? Então, espero que vocês duas sejam bem-vindas, agora que a gente tem uma boa parte aí dos alunos, e que vocês gostem bastante aí desse curso, tá? Que agregue bastante a vocês aí. Bom, então, assim, qual que é o nível de conhecimento de vocês da aplicação da norma aí, pessoal? Como é que é? Professora, acho que é razoável. Ah, é? O meu, acho que sim. Então tá. Professor, eu tenho algumas dúvidas, assim, eu vou tentando ler, mas eu tenho algumas dúvidas, inclusive em relação a até valores, os créditos de não cumulativo também, quando você toma, porque aí muda, né, o jeito de tomar, algumas coisinhas assim. Mas eu acho que em relação ao aluguel, assim, que é o que eu mais uso lá, é mais tranquilo. Né? Bom, vejam que essa norma, ela muda também a forma como a gente tem que reconhecer os contratos de aluguel, como a Daiane falou. Assim, a gente reconhecia esses contratos de aluguel, por exemplo, você tem uma locação, tá? E aí a gente faz o quê? Debita a despesa de aluguel mês a mês e credita aluguéis a pagar, tal. Só que na prática, gente, não é mais assim, desde 2019. Por quê? Porque quando a gente vai olhar o conceito lá no CPC 27 de imobilizado, ele vai falar assim: imobilizados são, né, bens corpóreos que têm vida útil superior a um ano, tal, e tem um item que fala assim: também são considerados ativos imobilizados os direitos sobre bens corpóreos, enfim, que se transfere os riscos e benefícios, tá? Ainda que não se transfira a propriedade formal. Muito bem. O contrato de aluguel é um desses casos. Então, há, digamos assim, como eu diria, uma convergência, vamos falar assim, entre o CPC 6, os contratos de leasing, e o CPC 27, por exemplo, contratos de aluguel. Então, esse comentário da Daiane é o seguinte: como é que a gente tem que contabilizar esses contratos de aluguel hoje? Eu vou pegar o valor total do meu contrato, certo? Preciso trazer ele a valor presente, então preciso trazer esse contrato a valor presente, vou registrar esse valor presente no meu imobilizado e vou creditar lá o meu passivo de direito, que a gente chama, né? Passivo por direito de uso, né? Coisa do tipo. Quando a gente faz esse... deixa eu só... Daiane, tá bom. Daiane, até deixa eu falar aqui uma coisa. Você e a Lilian e o Edu começaram no mesmo dia, não foi? Aproveitando aqui. Eu Então, acho que a Ligan começou uma semana depois, acredito eu. Uma ou duas. bom, então a gente estava falando aqui da aplicação aos contratos de aluguel. Então, no contrato de aluguel, o que a gente faz? Bom, o que eu estou falando, alguém não tem conhecimento do que eu estou falando? No seguinte sentido, olha só, a gente hoje tem um contrato de aluguel, eu lanço como despesa de aluguel, aluguéis a pagar, só o aluguel do mês, e depois credito o banco e debito aluguéis a pagar. Quem está fazendo o registro contábil dessa maneira? Alguém está fazendo desse jeito? Eu. Quem? A Daiane? Eu mesmo. Vocês lá então não mudaram ainda, Daiane? Mas tem algum motivo específico? Não, ninguém falou nada. Ninguém falou nada ainda? Não, Tá bom, então segunda-feira você vai ganhar um ponto lá, hein? tá Né? bom.
Segunda-feira você vai chegar lá e já vai mudar. A Rose também está fazendo dessa forma, né? Bom, a maioria faz dessa forma, viu, Rose? Porque a maioria, muita gente acaba não sabendo. Às vezes eu estou lá no treinamento, lá na Conte, eu falo isso e tem muita gente que fala assim, puxa, mas eu não sabia. Mas isso é desde 2019. Bom, o que que a norma diz? A norma fala o seguinte, como eu disse, ela tem uma ligação com o CPC 27, e lá ele diz que a gente tem esses direitos, quando ele transfere os riscos e benefícios, e aqui nessa norma ele vai falar que a gente tem que reconhecer esses direitos, vamos falar assim. Por quê? E aí há uma exceção, tá? A gente continua tendo, digamos, o leasing operacional e o leasing financeiro. Então isso continua. Tem muita gente que acha que o leasing operacional não existe mais. Não, continua sim tendo os dois contratos de leasing. Muito bem. Então quando você faz esse reconhecimento do aluguel, eu preciso reconhecer ele totalmente lá no meu ativo e reconhecer ele no meu passivo. Por quê? Porque por essa norma a gente cria o chamado contrato ou passivo de direito de uso, né? Tem um nome parecido com isso daí, que na verdade você tem um ativo, você tem um direito de uso, mas você tem uma obrigação por conta daquilo. Então, esse contrato diz, você tem que registrar os direitos que você tem sobre algum item, ainda que você não seja o dono. Então, eu preciso registrar no meu imobilizado. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Depois vou mostrar até uma tabelinha para vocês como que a gente pode fazer. Não sei se hoje ou semana que vem, mas vou mostrar essa tabelinha aí para vocês, tá bom? Bom, então a gente tem aqui o seguinte, ó. Então, pensando aqui em termos de contratos aqui de leasing. Bom, vamos lá. Esse aqui é o CPC 6, contratos de leasing ou contratos de arrendamento. Aqui é também uma coisa interessante, tá, gente? A gente não tem na legislação brasileira o termo leasing. O termo leasing a gente usa, a gente importa ele, vamos falar assim, do inglês, enfim, mas na nossa legislação não existe essa expressão. Na nossa legislação tem o termo contratos de arrendamento mercantil. Então, quando tiver lá leasing, entenda-se arrendamento mercantil. E aí nós temos várias modalidades, tá? Uma outra coisa importante é que o que nós falarmos aqui não tem valor para fins de lucro real. Para fins de lucro real, Receita Federal, vale ainda o procedimento antigo, que é debito despesa todo mês de aluguel e credito o meu caixa banco pelo aluguel que você está pagando. Esse é o formato aceito, digamos assim, pela Receita Federal, tá? Então, a princípio, a gente não tem, digamos assim, impactos fiscais. Se eu estou no lucro presumido, então você pode fazer dessa maneira de forma tranquila. Se eu estou no simples, e aí ao usar esse procedimento, o que vai acontecer? Para fins fiscais, não tem efeito, certo? Ele vai ter efeito para fins societários, que você vai mostrar um balanço dentro da realidade, tá? Um balanço correto. Essa é a diferença. E para lucro real, a gente tem que fazer aqui uma série de adições e exclusões como eu diria, nesses registros, tá? Eu preciso fazer esses, por exemplo, a parte que eu vou depreciar lá do meu ativo, que é o contrato de aluguel, ela é indedutível, então tem que adicionar. A parte que eu vou pagar lá do leasing, eu preciso tirar os juros, porque os juros não é dedutível. E excluir esse pagamento que a gente vai fazer, tá? Mas a gente vai entender isso daí. Bom, então, como eu disse, a gente não tem a expressão leasing, nós temos contratos de arrendamento, tá? E o objetivo aqui da norma, então, esse pronunciamento, ele estabelece aí princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. Veja que essa norma aqui, gente, ela trata de reconhecimento, trata de mensuração, trata de apresentação e divulgação. Então, tudo que a gente vai falar de leasing, basicamente, está aqui nesta norma. Só ele vai falar, talvez, se tiver alguma coisa específica em outro CPC, mas basicamente leasing nós temos nesta norma aqui, é aqui que a gente precisa, digamos, se espelhar para a gente poder fazer o registro, né, reconhecimento, mensuração, enfim, apresentação, que é a forma que ele vai para o balanço, e a divulgação, é aquilo que a gente coloca em nota explicativa, tá? Bom, então o objetivo é garantir que os arrendatários e arrendadores
forneçam informações relevantes para representar fielmente essas transações. Quando a gente fala aqui de informação relevante, nós temos que pensar o seguinte, pessoal. Imagina, você tem um contrato de aluguel, e esse contrato de aluguel, vamos lá, por exemplo, pego aqui a minha empresa aqui, meu escritório. Eu fiz um contrato de 1 ano, assim, de 2 anos, na verdade, mas que eu posso cancelar com 1 ano, depois de 1 ano sem multa. Muito bem, ao fazer isso, percebam que eu criei, né, digamos assim, uma obrigação. Eu tenho essa obrigação, tá? Porque eu já assinei o contrato, eu não tenho como fugir. Eu não tenho como fugir desse contrato de 1 ano. Porque se eu fugir, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar uma multa, tá? Mas qual que é o objetivo das demonstrações contábeis? É nós lembrarmos que a gente precisa gerar informações suficientes para análise do fluxo de caixa. A gente falou essa semana aí no treinamento, eu acho que estava, do treinamento, acho que estava só a Rose acho que estava, né, Rose, no treinamento de controladoria daqui, e eu falei sobre isso. Ou seja, a gente precisa gerar informações. A contabilidade não é simplesmente você gerar o balanço. A gente tem que pensar o seguinte, que olha, eu tenho a contabilidade, por que eu faço a contabilidade? Eu faço a contabilidade porque eu preciso gerar informações suficientes e necessárias para que o terceiro possa tomar decisão. Então, uma das coisas que é fundamental, gente, quando a gente está fazendo contabilidade, uma das coisas fundamentais é entendermos, digamos assim, o fluxo de caixa da empresa. Quando que esses fluxos eles vão ser requeridos, quando que fluxos de caixa serão gerados e quando que esses fluxos de caixa, digamos assim, eles estão comprometidos. Porque, por exemplo, se você tem um contrato de aluguel que você vai pagar daqui a 1 ano, se tem um contrato de leasing, embora você muitas vezes não seja o proprietário legal daquele bem, você tem ali uma obrigação contratual. E se você deixa de cumprir essa obrigação, o que vai acontecer? Você vai ter uma multa. Então, esse é um primeiro ponto. Pode surgir uma multa a partir da quebra de contrato. E segundo, os fluxos de caixa dessa empresa, parte deles, se você estiver fazendo uma análise financeira, você tem que lembrar que parte desses fluxos eles estão comprometidos com o pagamento dessa dívida. Tá? Então, na hora de fazer uma análise, você vai falar assim, puxa, é a mesma coisa que você vai fazer um fluxo de caixa seu, você vai pegar o quanto você ganha por mês, vai fazer, né, no futuro, e aí o que vai acontecer? Você vai chegar lá e vai falar assim, não, tudo bem, eu posso financiar um carro, só que você esqueceu da parcela do aluguel que você paga, certo? Né? Então, veja que aí, muito provavelmente, o que pode acontecer que o valor que você ganha, menos o valor do aluguel, ou não dê para pagar, ou ele vai impactar de forma mais significativa o seu fluxo de caixa. E falando, assim, trazendo isso para a empresa, os usuários, quem vai emprestar dinheiro, por exemplo, vai emprestar dinheiro para o banco vai te prestar dinheiro. Ele quer saber se você vai ter dinheiro no futuro, ou se você vai ter caixa, se você vai gerar caixa suficiente para fazer esses pagamentos para eles no futuro. Tá? Então, isso acontece, gente, com muita frequência. E a gente precisa realmente, digamos assim, demonstrar. Então, quando a gente fala aqui em termos de garantir, né, que eles forneçam informações relevantes, é principalmente nesse sentido. Porque a gente pode falar assim, mas o contrato de aluguel, por que eu vou registrar o contrato de aluguel no meu imobilizado se o imóvel não é meu? Faz sentido isso a princípio? Faz sentido, Daiane? Você, por exemplo, e a Lilian, que já está fazendo esse procedimento? Não faz muito sentido, né? Por quê? Porque você está fazendo... Fala, Lilian, pode falar. Não, porque eu posso rescindir o contrato antes, né? Sim, mas veja só, pelo menos você mostra, né, para o investidor, você mostra, por exemplo, você que está numa empresa grande aí, né? Então, na hora que o seu investidor lá fora, como você presta atenção, você presta, digamos, você tem que gerar informação para o pessoal de fora, não tem? Então, o pessoal vai olhar aquilo ali, analisar a sua empresa, a holding lá,
eles vão falar assim, pô, mas espera aí, como é que está a geração de fluxo de caixa? Senão eles vão querer fazer um investimento, ter um retorno desse investimento, mas a sua empresa não gera o caixa, digamos, líquido que está falando que gera. Então, você precisa demonstrar o quanto do seu passivo está comprometido ali, né? Mais do que simplesmente você ter o registro desses contratos de leasing lá no seu imobilizado. Porque eu acho que a preocupação maior desse CPC, gente, não é necessariamente o registro no imobilizado, mas é o reconhecimento da dívida no passivo, tá? Então, quando a gente fala aqui do foco dessa... isso não está escrito, tá, pessoal? Isso é o meu entendimento. Que, claro, que ele fala para a gente registrar lá no imobilizado, né? Para a gente ter esse registro, mas, evidentemente, a gente precisa da contrapartida. Então, quando a gente registra lá no ativo, lógico que, no meu entendimento, a preocupação maior da norma é saber que você tem aqueles fluxos de caixa comprometido lá no passivo, tá? Então, é isso que faz a diferença aí, né? Para esses registros que vêm a partir dessa norma, tá? Bom, Que ele fala aqui, seria, né, professor? pode Aquele falar. caso que a gente comentou lá, quando eu falei que, conversando com um colega, ele falou, não lança porque você vai onerar a DRE. Ah, Então, exatamente. na verdade, lembra? Então, na Lembro. verdade, eu tenho que reconhecer o contrato já no início, né? Isso, Rose, muito bem. Eu vou falar esse caso aí da Rose, pessoal. Nesse treinamento que a gente fez, a Rose fez esse comentário, né? A Rose é minha vizinha aqui, tá pertinho de casa, né, Rose? Tamo junto aí, né? A Rose fez o seguinte comentário. Professor, tem um colega que ela comentou do contrato de leasing, e aí ele tinha lá uma determinada despesa, um determinado procedimento, e aí o comentário do colega da Rose foi, mas se você fizer isso, você vai onerar muito a DRE. Aí no sentido de onerar, era no sentido de que iria gerar muita despesa, e esse excesso de despesa iria, então, gerar prejuízo, mostrar um resultado mais baixo. Só que aí, o comentário que eu fiz com ela é basicamente isso que eu estou dizendo aqui, ou seja, não se trata de onerar, se trata de mostrar a realidade, tá? Porque você vai falar assim, não, você vai mostrar uma DRE com prejuízo maior, ou nesse caso do leasing, com um passivo maior, mas é a realidade, porque senão você cria um balanço que é só para registrar, para mostrar para o fisco. Qual que é a finalidade disso? Não tem finalidade nenhuma. Para fins de gestão, efeito é zero. Então, precisa realmente fazer esse reconhecimento, né? Porque senão você faz determinados registros para facilitar a vida do cliente, certo? E, na verdade, não é real. Aquele número não é real. Você pega a Daiane Farias, por exemplo, ela está numa empresa lá, numa geradora de energia. Então, eu não sei o tamanho dessa empresa, Daiane, que você tem esse tipo de contrato e não está fazendo esse tipo de, digamos assim, esse reconhecimento do contrato de aluguel. Mas imagina que outras empresas vão fazer uma análise, outras empresas do grupo, ou depois vai fazer uma análise lá no consolidado, e você não consegue ter uma ideia real do impacto que esses contratos podem dar digamos assim, no fluxo de caixa da sua empresa, né? E não sei como que a auditoria não falou nada até agora, talvez o valor seja baixo, talvez por isso, né? Enfim. Vamos lá, ó. Então, eu falo aqui, então essas informações, elas fornecem base para que usuários das demonstrações avaliem o efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, né? O desempenho financeiro e fluxo de caixa. Então, qual é o impacto que esses contratos têm? Quando ele fala posição financeira, pessoal, nós estamos falando ativos e passivos, tá? Como é que isso interfere no seu patrimônio, né? O quanto isso está mostrando aí uma dívida ou não e automaticamente lá um ativo. O desempenho financeiro, ou seja, o desempenho financeiro ele está atrelado basicamente a vamos ter aqui a Janaína. Bom dia, Janaína, tudo bem? O desempenho financeiro, que está falando de resultado, então está falando de DRE, e o fluxo de caixa, pessoal, que é exatamente o que nós temos em termos de saída de caixa, tá? Mas veja que ele também fala o desempenho financeiro, e principalmente o patrimônio. Por quê, gente? Se a gente falar assim,
o nosso patrimônio, o nosso patrimônio não é composto por bens ativos e passivos, ou seja, bens, direitos e obrigações. Agora, se a gente for olhar o novo CPC, ele vai falar que é somente direito, tá? Então, seriam os direitos e as obrigações, porque os bens estão incluídos agora nesse conceito de direito. Então, nós temos lá direitos e obrigações. Beleza. Isso compõe o nosso patrimônio. Agora, a gente está demonstrando isso? Se eu não estiver reconhecendo os contratos de leasing, né? Vou ser sincero, no início, gente, até na primeira aula de pós, quando surgiu isso, antes de entrar em vigor, eu numa das aulas de pós, enfim, até acabei falando, não é besteira, né? Eu coloquei uma posição que hoje eu já mudei. Eu falei assim, a norma diz que tem que registrar os contratos de aluguel, por exemplo, aqui a gente está dando muita ênfase aqui no contrato de aluguel, mas não é só isso, né? Tem que fazer o registro do contrato de aluguel, só que eu falei assim, minha opinião, não precisa, eu acho que não deveria, não sei o quê, acho que não tem nada a ver. Hoje, depois que eu já falei dessa norma várias vezes, e aí a gente vai, como eu diria, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo cada detalhezinho da norma, então ficou mais fácil eu entender. E diria, então, é necessário a gente fazer esse registro, por exemplo, nos contratos de aluguéis e nos outros contratos de leasing. Lógico, pessoal, que nem sempre é fácil fazer isso, nem sempre, né? Por exemplo, a Daiane, ela está lá no escritório de contabilidade, eu tenho certeza, né? Acho que a Janaína também, né, Janaína? A Márcia, né? Agora a Rose, enfim, eu aqui também, e nem sempre a gente tem as informações necessárias para esse tipo de registro contábil. Tá? Então, se o cliente, o ideal é se você tem contrato de aluguel, tá? Me manda o contrato, aí você faz o cálculo e registra a partir daquele contrato de aluguel. Agora, se o cara não te manda o contrato, enfim, como é que você vai saber? Não tem jeito, tá? Não tem como você saber ou como fazer a apuração de forma correta, ok? Bom, e aí as informações acabam ficando, digamos assim, não 100%. Não que você esteja fazendo errado, mas você não tem informação necessária para isso, né? Então a entidade deve considerar os termos e as condições de contratos. Gente, vejam aqui, ele fala aqui, então nós estamos falando aqui, termos, são duas coisas, termos e condições de contratos. Então isso aqui é o que está especificamente nas normas, no contrato que você fecha, e todos os fatos e circunstâncias relevantes. Então, esses fatos e circunstâncias relevantes não estão no contrato, mas você precisa analisar a situação como um todo para poder identificar se você tem um contrato de leasing ou não, tá? Sabe por que isso, gente? Porque quando você fecha um contrato de leasing, o seu cliente fechou um contrato de leasing, não está escrito ali, isso aqui é um contrato de leasing, é um leasing financeiro, é um leasing operacional. Não está escrito isso. Somos nós que vamos ter que identificar, somos nós que vamos ter que classificar esse contrato. E é aí que mora a dificuldade. É aí que está a dificuldade. Porque você pegar simplesmente, digamos, e pegar o contrato e fazer o lançamento contábil, pessoal, o lançamento contábil é simples, o lançamento contábil é fácil. A dificuldade maior está em identificar se ali você tem um contrato de leasing ou não, se é um leasing operacional, se é um leasing financeiro. Até porque, gente, você tem contratos que nós vamos falar aqui que você tem mais de um elemento. Então, você pode ter um elemento, naquele contrato você pode ter dois elementos, e um deles ser leasing e o outro não. Então, aí a gente precisa saber fazer essa diferenciação. Essa é a maior dificuldade, gente. Tá? Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Então, por isso que ele fala que a gente tem que considerar os termos e condições do contrato e os fatos e circunstâncias relevantes que existem naquela contratação. As duas coisas. A entidade deve aplicar esse pronunciamento de forma consistente com contratos que tenham características similares e em circunstâncias similares. Então, se você tem uma empresa que tem vários contratos que eles são parecidos, as mesmas características, se eu vou tratar um como leasing operacional, vou tratar um aí como leasing financeiro, que seja, automaticamente eu preciso fazer esse registro igual para todos os contratos, tá?
tá certo? Preciso fazer isso, esse registro de todas as maneiras. Muito bem, pessoal, olha só. Alex, bom dia. Muito feliz hoje, nós estamos aí com a classe cheia, hein, pessoal? Muito bem, hein? Tá faltando acho que só mais um ou dois aí, mas muito bem, né? Obrigado a todos aí pela presença. Bom, vamos lá. Tá, então, essas, digamos, circunstâncias precisamos analisar e uma vez analisada, uma vez identificada ou identificadas, nós precisamos aplicar em todos os contratos. Tá? Ah, não, esse aqui eu vou fazer porque é melhor, porque vai impactar mais ou menos o meu balanço, o meu passivo, enfim. Não, isso não pode ser feito, tá? Tem que ser utilizado de forma consistente. Todos precisam ter a mesma, digamos, a mesma forma de reconhecimento, de mensuração, tudo isso. Bom, você vai falar que a entidade, então, aplica esse procedimento, veja que ele fala a todos os arrendamentos, todos, incluindo arrendamentos de ativos de direito de uso em subarrendamento. Tá vendo, Lili? Então, aqui ó, já começa a aparecer aí o subarrendamento, né? Exceto para arrendamentos para explorar usos minerais, petróleo, gás natural e recursos não renováveis. Isso aqui está fora porque tem norma específica. Arrendamentos de ativos biológicos dentro do alcance CPC 29, tá, gente? Isso aqui também está fora, tem procedimento específico lá no CPC 29, ativo biológico, que fala desse arrendamento, da forma como a gente tem que fazer, né? Porque aqui você tem o ativo biológico e a terra, você precisa ver o que você está efetivamente arrendando, tem detalhes específicos. Desculpa, e tem aqui acordos de concessão de serviços aí dentro do ICPC 01, contratos de concessão, que também está fora desta norma, porque a forma de registro ali é um pouco diferente. Em tese, quando você está falando de concessão, você só está concedendo uma parte, os ativos você não está concedendo, enfim, tem uma série de detalhes técnicos aí nesse item específico. Ó, licença de propriedade intelectual, porque aqui nós estamos falando aí de contratos como se diz, de ativos basicamente intangíveis, mas concedidas por arrendador dentro do alcance do CPC 47. Então, ele vai falar da forma que a gente reconhece essa receita, né? Porque você vai reconhecendo a receita, nesse caso, à medida em que você vai gerando caixa em função da propriedade intelectual que você está usando, que pode ser marca, pode ser direito autoral, uma série de coisas. Então, você tem aí digamos, essa exclusão do CPC 6, porque ele está no alcance do CPC 47. A mesma coisa, direitos detidos por arrendatários previstos em contrato de licenciamento dentro do CPC 4, tal como filme, gravação de vídeo, reprodução, manuscrito, patente, enfim. É o mesmo caso, tá? Então, esses índices, esses itens, eles têm procedimento específico, tá bom? Pessoal, eu vou bom, continuando aqui, ó, ele vai dar aqui os conceitos para a gente, tá? E esses conceitos aí. Bom, então vamos lá. Eu fui colocar a blusa aí antes da gente voltar nos conceitos. Vejam que esses conceitos aqui, olha só, eles começam, se olhar os slides aqui, ele vai começar aqui com definições no apêndice. Por que isso? Porque normalmente as normas, quando a gente começa a falar delas, eu sempre costumo fazer, digamos assim, a questão conceitual no início, porque quando você for fazer a leitura dos slides, quando aparecer ali, digamos, uma determinada palavra, um determinado termo, você já sabe do que se trata, porque você está falando ali no conceito. Muito bem. Só que, via de regra, isso aparece no início. Nesses CPCs mais novos ou mais recentes, como é o caso desse aqui, embora seja de 2019, eles normalmente, esses conceitos, eles estão lá nos apêndices, estão lá no final. Então, cada vez que você está lendo, eu acho pior, porque você está lendo ali a norma, aí você tem ali um conceito, você vai ter que ir lá no final da norma, procurar o conceito para daí voltar. Nesse caso aqui, você já leu antes, então por isso que está escrito apêndice ali, tá? Então, vamos entender alguns conceitos que a gente fala aqui, que a norma traz, tá vendo? Está lá no apêndice A, deixa eu colocar isso aqui. Bom, então, primeiro, o que é o arrendador, né? Aqui a gente tem alguns conceitos que são bastante simples, né? Então, arrendador é a entidade que fornece o direito de usar o ativo. Vamos lá, tem uma palavra aqui, ó. Deixa eu ver se ele fala aqui para frente, peraí. Ativo subjacente. Deixa eu falar isso aqui primeiro, gente. Esse conceito aqui, ó.
ativo subjacente, né? O que é isso aqui, ó? É o ativo que é objeto de arrendamento, para o qual o direito de usar esse ativo foi fornecido pelo arrendador ao arrendatário. Então, eu fiz questão de começar por ativo subjacente, porque tudo que você vai ler, ele vai falar ativo subjacente. Gente, essa norma é assim, tudo que você vai falar, ele vai falar ativo subjacente, ativo subjacente. O que é o ativo subjacente? É o ativo objeto do contrato. Então, se eu estou registrando um contrato de aluguel, de locação de imóvel, eu tenho ali que o ativo subjacente é o imóvel que eu estou alugando. Tá? Se eu estou fazendo leasing de carros, de veículos, o ativo subjacente é o veículo. Se eu estou fazendo um contrato de locação de máquinas e ferramentas, o ativo subjacente é as máquinas e os equipamentos. É isso, tá? Então, esse é o ativo subjacente. Toda a norma inteira ele aparece essa expressão ativo subjacente, tá? Então ele fala, ó, então o arrendador é a entidade que fornece o direito de usar o ativo subjacente, o ativo objeto do contrato, por um período de tempo em troca de contraprestação. Ele sempre também usa essa expressão, esse termo contraprestação, que nada mais é do que o pagamento mensal pela utilização desse ativo. Então, você tem o direito de usar um ativo por um período de tempo, que isso vai estar estipulado no contrato, e a gente vai ver aqui que você tem uma exceção, dependendo do tempo que você tem programado para a utilização desse ativo, em troca de pagamento. Tá? Isso é, digamos, o arrendador é a pessoa que fornece isso. O arrendatário é o oposto, é a pessoa que recebe. Tá? Ele vai falar ali na frente. E o arrendamento, ó, é o contrato ou parte do contrato. Vejam, gente, que ele fala o contrato, porque você pode ter um contrato especificamente de arrendamento, mas você pode ter, dentro de um contrato de venda, você pode ter uma parte de arrendamento. Ou vice-versa, você pode ter dentro de um contrato de arrendamento uma parte que é venda, ou uma parte que é prestação de serviços. Então, a gente vai... à medida que você lê o contrato, que você vai estudar o contrato, a gente precisa saber identificar isso. A gente precisa identificar na prática, pessoal, os elementos dentro do contrato. E aqui, hashtag fica a dica, quando a gente fala também na questão dos contratos, por exemplo, para reconhecer receita. Como é que eu reconheço receita? Depende do contrato que você tem. Porque tem determinados contratos que eu preciso reconhecer a receita de uma única vez. Mas dentro do mesmo contrato tem itens que eu vou ter que reconhecer ao longo do tempo. Então, há as duas possibilidades, tá? Então, a gente precisa identificar qual delas se trata de um contrato, nesse caso aqui, de leasing, beleza? Bom, então o arrendamento é o contrato ou parte do contrato, ó, que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo em troca de contraprestação. Então, veja, ele transfere o direito. Ele não está falando que ele transfere a propriedade do ativo. Então, aqui tem uma coisa importante, gente. A gente vai, digamos assim, considerar a essência sobre a forma, tá? Essência sobre a forma. Quando a gente pensa em termos de contratos de leasing, foi justamente esta norma, foi justamente esse, digamos, pensamento que lá atrás, há bastante tempo atrás, ensejou ou iniciou as discussões lá no IASB sobre essência, sobre o tema, né, essência sobre a forma. E por quê, pessoal? Porque veja que aqui eu não estou transferindo para o meu cliente a propriedade legal desses ativos. Eu estou transferindo para o meu cliente a propriedade, desculpa, o direito de uso, né? Então, não é digamos, a forma. Eu estou transferindo pela essência, certo? Por quê? Então, vamos lá. Vamos pegar aí uma das meninas ou um dos meninos que tem aí, né, que pega a roupa da irmã para utilizar, roupa da mãe, às vezes, né? Enfim, ou tem algum filho, alguma filha que pega a roupa de vocês aí para utilizar. Tem determinadas situações, né? Vamos pegar ali, por exemplo, a Daiane Farias. Então, ela pega ali as roupas, sei lá, da irmã mais velha, da mãe, que seja, enfim, e começa a usar. Então, usa uma vez, usa duas vezes, tal, e assim vai utilizando. Chega um ponto, pessoal, que veja, ela não comprou aquilo, mas já está usando direto que ela já considera como se fosse dela. Então, percebam que a propriedade formal não foi transferida, mas na essência
já é dela, né? Já passaram por isso? Tanto que você usa aí alguma coisa de outra pessoa que basicamente você fala, isso aqui é meu já. Por quê? Porque você assume ali que aquele negócio é seu, né? É mais ou menos o que diz aqui essa norma, é mais ou menos o que diz esse procedimento, tá? Então, veja, ele transfere o direito de usar um ativo e não a propriedade formal desse ativo, tá? Por um período de tempo, e essa questão do tempo é importante nessa norma. E aí pode ver que tanto é importante que aqui embaixo, ó, no último item, ele fala arrendamento de curto prazo. Ele vai dar um exemplo, porque esse conceito de arrendamento de curto prazo, ele traz uma exceção muito importante, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ó. Então, arrendamento de curto prazo é o arrendamento que, na data de início, isso aqui também é outra coisa importante que a gente vai ver. Você tem data de início e data de contratação, data de utilização. Você tem datas diferentes. Possui o prazo de arrendamento de 12 meses ou menos. O arrendamento que contém opção de compra não é arrendamento de curto prazo. Então, Lilian, presta atenção aqui, você tem uma dúvida aí, presta atenção nesse conceito. Eu vou repetir, porque isso faz parte da dúvida que você comentou no início da aula, tá? Ó, é o arrendamento que, na data de início do arrendamento, possui prazo de arrendamento de 12 meses ou menos. Agora, se nesse contrato, embora ele tenha um arrendamento com período inferior a 12 meses, então o arrendamento que contém essa opção de compra, ele não é um arrendamento de curto prazo, tá? Por quê? Porque basicamente você está falando aqui de um arrendamento financeiro. Então esses arrendamentos de curto prazo, eles são considerados como arrendamento operacional, viu, Lilian? São considerados arrendamento operacional. E automaticamente, se dentro desse contrato, desse leasing, de prazo inferior a 12 meses, você tem a opção de compra, então ele é financeiro, ainda que seja um período inferior. Isso é bem importante. Ó, esses dois conceitos aqui, gente, tá? Ó, o arrendamento aqui, ó, operacional e o financeiro, isso aqui é fundamental, fundamental, muito importante. Alguém aí não sabe diferenciar? Já ouviu falar, mas não lembra, não sabe? Alguém? Todo mundo sabe diferenciar um do outro? Tem que relembrar. Vamos lá. Quem foi que falou ali? Eu. Ah, então, Rosa. A Luciana também mais ou menos. Tá. Então, a diferenciação que a gente tem nesse registro contábil aqui, ou melhor, nesse, como eu posso dizer, nesse tipo de contrato, a forma como a gente entende esse tipo de contrato é a forma como a gente vai fazer o registro contábil dele. Então, esse entendimento, se é um leasing operacional, um leasing financeiro, faz toda a diferença no registro contábil, tá? Faz toda a diferença. Então, a gente precisa realmente entender o que é um e o que é outro. E, às vezes, não é tão simples assim. Você pode até entender no conceito, mas a gente precisa identificar no contrato essas características aqui. Então, ó, arrendamento financeiro, arrendamento que transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo. Gente, ó, ele transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Veja, percebam que aqui ele não está transferindo a propriedade, ele está transferindo os riscos e benefícios que estão relacionados com a propriedade, tá? E o operacional é o arrendamento que não transfere, tá vendo? Ó, se você for olhar aqui, a única diferença entre um e outro, pessoal, vai ser basicamente a palavra não. É o arrendamento que não transfere substancialmente os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Muito bem. Percebam que aqui ele trata de riscos e benefícios. Então, ele transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Ele não diz que ele transfere a propriedade. Então, a gente cai naquela discussão que a gente estava falando do aluguel um pouquinho antes, né? Diz assim, eu não acho que eu não devo registrar o meu aluguel no meu ativo imobilizado,
porque eu não tenho a propriedade desse imóvel. Você realmente não tem. Você não está comprando o imóvel, você está fazendo um contrato de aluguel. Mas você tem ali, como eu diria, os riscos e benefícios inerentes àquela propriedade. Tá? Então, como você assume esses riscos e benefícios, então automaticamente você passa a ser, digamos assim, o detentor do direito de uso e como nosso ativo. Olha só a lógica, pessoal, você passa a ser detentor não do ativo, mas do direito de uso desse ativo, e o nosso patrimônio, ele é composto por bens, direitos e obrigações. Então, se você tem um direito, você tem que registrar esse direito no balanço. Então, faz todo sentido eu registrar, por exemplo, contratos de aluguel, contratos de leasing, tá? Ainda que eu não esteja transferindo a propriedade. E isso vale, como a gente já falou, para contratos de aluguel de imóveis. Porque você pode falar, estou registrando no meu ativo imobilizado um imóvel que não é meu. Beleza, mas você tem ali todos os direitos, digamos assim, todos os riscos e benefícios inerentes àquele imóvel. Tá? Então, você precisa fazer esse registro lá no seu balanço. Tá claro até aí, pessoal? Dúvidas aí, certeza? Se tiver tudo bem, dá um joinha aí, tranquilo. Sim, tudo bem. Beleza? Legal. Então, a Daiane Farias aí. O Alex hoje está quietinho, Alex. Está enrolado aí, Alex? É o frio. Tá frio, né? Tá certo. Muito bem. Bom, continuando aqui, ó. Então, aí a gente tem aqui a questão do arrendatário. Então, é a entidade que obtém o direito de usar o ativo subjacente por um período de tempo em troca da contraprestação. Veja que é o contrário aqui, ó. Arrendatário é o contrário, desculpa, do arrendador, tá? Então, a gente tem arrendatário e arrendador. Então, aqui, o arrendatário é quem obtém o direito de usar, então é como se fosse o inquilino, né? É quem está pegando aquele bem, quem está assumindo aquele contrato, que está obtendo esse direito de usar esse ativo. Pode ver que ele sempre usa os mesmos termos, pessoal. Ativo subjacente por um período de tempo em troca de contraprestação. Tá? Isso não vai mudar. Espera aí. Bom, é verdade, isso aqui eu já tinha falado. Então, aí tem o ativo de direito de uso. Tá? Ó, ativo de direito de uso. Então, essa aqui é uma pergunta interessante que as pessoas costumam me fazer. Tá, professor, mas tá bom, então como é que eu registro esse contrato de aluguel? Por exemplo, esses contratos de leasing. Você pode criar lá no nosso ativo imobilizado, o CPC 27, ele diz que a gente tem que fazer os reconhecimentos pela natureza dos ativos, né? Porque, por exemplo, se eu tenho móveis e utensílios, eles vão estar num grupo. Se eu tenho imobilizado que representa máquinas, eles vão estar num outro grupo. Se eu tenho veículos, vai estar em outro grupo. Assim como a gente pode ter um grupo especificamente relacionando, e aí eu sugiro fortemente que tenha isso, um grupo lá de ativos de direito de uso, tá? Porque ali você pode ter todos os contratos de leasing, contrato de aluguel, estaria dentro de um grupo desse aqui dentro do imobilizado. Então, ó, é o ativo que representa o direito do arrendatário de usar o ativo subjacente durante prazo determinado. Então, se você tem, de repente, contrato de aluguel de veículos, por exemplo, de máquinas, equipamentos, imóveis, tal, ele estaria dentro desse grupo, né? Você teria um grupo ali de direito de uso, ativo de direito de uso, aí ele fica dentro do imobilizado, tá? Gente, isso aqui não é ativo intangível. Como eu disse lá no início da norma, logo que saiu, até um pouquinho antes, eu tinha algumas dúvidas, tal, e eu já cheguei a falar indevidamente, né, que eu achava que isso aqui ficaria melhor registrado dentro do ativo intangível. E ainda tenho lá minhas dúvidas, tá? Mas por que eu digo isso? Porque você está falando do direito de uso. E o direito de uso, o direito não é, digamos, não tem substância física, tá? Só que depois, avançando, estudando, a gente tem por exemplo, marcas e patentes. Qual que é a diferença do direito de uso de marcas e o direito de uso de um imóvel? Pergunto a vocês, pessoal, por que o direito de uso de um imóvel eu devo registrar no meu
ativo imobilizado, enquanto que o direito de uso de uma marca, por exemplo, eu devo, ou de um software, eu devo registrar no meu ativo intangível. Por que vocês acham que existe essa diferença? Ou não tem diferença nenhuma e é só a frescura da norma? Por quê? Alguém saberia aí? Ó, a Daiane falou, porque é tangível o imóvel. Bom, seguindo a linha da Daiane, basicamente é isso aí, ó. Quando você tem um ativo intangível, né, no CPC 4, nós temos o seguinte: tanto o direito e o objeto daquele direito é intangível. As duas coisas são intangíveis. Aqui, veja, nós temos o direito é intangível, mas o objeto, o ativo subjacente é tangível, tá? O imóvel, nesse caso, a máquina, o equipamento, aquilo que você, o computador, que muitas vezes você está fazendo a locação, este bem é tangível. Então, nós temos um direito sobre algo tangível. Quer ver? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, o CPC 27. Nós já vimos esse CPC, né? A gente vai ver de novo aí. E aí eu não sei se a Daiane, não, desculpa, a Luciana e a Rose estarão aí comigo na segunda e terça, né? Ó, quer ver? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Ó, beleza. Vou projetar aqui, ó. Vocês estão vendo o meu slide aqui do imobilizado, é isso? Sim. Legal. Ó, eu nem vou esticar a tela, mas só vou vir aqui, ó. Ó, olha o que diz esse slide aqui, pessoal. Então, ó, o conceito de imobilizado, lá no CPC 27. É o item tangível, que é mantido para uso, espero utilizar por mais de período, mas aqui embaixo ele fala, ó, correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos. Então, veja que nós estamos relacionando aquilo que nós temos aqui no CPC 6 com aquilo que nós temos lá no CPC 27. Tá? Então, é importante essa diferenciação. Então, aquilo que a Daiane falou. E eu demorei para entender isso aí, viu, Daiane? Você colocou ali e tal, e eu sou meio lerdo nesses negócios aí, nesses entendimentos de norma, demorei um pouquinho para entender. Mas hoje, e aí é interessante, né, pessoal, que isso aqui vale a pena contar aí, né? Digamos assim, um testemunho, foi muito interessante. Eu sempre, quando começo uma aula, vou dar uma aula, ainda que seja um tema que eu domine bem, pessoal, eu sempre faço uma oração antes, né? Já falei isso aqui para vocês, sempre oro antes e sempre peço para mim o dom da palavra, né? Eu preciso ter o dom da palavra para poder falar para vocês, mas eu peço para vocês, para todos os alunos, o dom do entendimento. Porque não adianta nada eu falar, eu ter o dom da palavra, se vocês não têm o dom do entendimento, né? Então, fora de brincadeira, eu sempre peço isso para Deus. E eu estava numa aula, e esse trechinho do ativo imobilizado, sabe assim, eu sempre questionei, falei, puxa, mas eu acho que por se tratar de direito, ele tem que estar registrado no intangível, sempre achei isso. Aí eu estou numa aula, acho que era uma aula da pós, lá na Faculdade Legale, e aí eu estou na aula da pós, era aula presencial ainda, já faz tempo isso, estou lá na aula, na hora que eu... Sabe quando você está ali lendo o slide ali, né? Em pé, evidentemente projetando o slide. Na hora que eu li, Deus me deu o dom do entendimento. Eu parei, fiquei olhando para o texto, falei, puxa, agora eu entendi o que quer dizer isso, tá? Então, às vezes, pessoal, a gente demora para entender algumas coisas, tá? E esse caso foi assim, né? Eu sempre lembro disso, né? Porque esse caso realmente aconteceu isso. Ou seja, eu estava lá no meio da aula e no meio da aula, pumba, veio ali o entendimento. Falei, puxa, entendi agora o que significa. Ou seja, então, é exatamente o que a Daiane Farias falou, tá vendo? Por isso que
eu gosto de vocês aqui. Vocês são muito mais inteligentes aí do que eu, porque entendem muito mais rápido. Quando eu tenho o direito de uso, tá? Mas veja, mas o ativo subjacente, o objeto daquilo que eu tenho direito, ele é intangível também, porque o nosso direito é intangível, certo? O direito em si, você não tem substância física, mas o direito de uso de algo que é intangível também, eu vou registrar no intangível. Aquilo que é o direito de uso de algo que digamos, tem substância física, então este direito de uso tem que ir para o imobilizado. Então, gente, se alguém perguntar para vocês, então a Daiane vai chegar segunda-feira lá na empresa dela, vai falar para a chefe dela, aliás, eu vou ligar para a Patrícia, viu, Daiane aí, Alex, né? Vou dar uma ligada para ela aí, tá tudo bem com ela, não? Porque Ela tá bem. tá bem, porque ela nunca mais assistiu aula aqui, não sei se ela tá vendo os vídeos e tal. Acho que é o frio. Será? Né? Mas eu vou dar uma ligadinha para ela para saber se está tudo bem. Bom, o fato é que é o seguinte, aliás, eu não acho que eu tenho o telefone dela na ficha. Bom, o fato é o seguinte, pessoal, que a Daiane vai chegar segunda-feira lá na empresa dela, a Daiane Farias, e vai falar assim, ó, pessoal, né? Nós estamos registrando errado aí, porque nós temos o direito de uso de algo tangível. E a gente precisa reconhecer no ativo, porque a gente precisa melhorar a nossa demonstração para poder gerar entendimento com relação ao fluxo de caixa, com relação ao nosso ativo e passivo efetivo, ao nosso patrimônio. Certo, Daiane? É isso aí que você vai fazer amanhã, já segunda-feira, já vai ganhar ponto lá, hein? Né? Bom, essa é a diferença deste item que a gente está falando aqui, tá? Ou seja, isso é o direito de uso, é o ativo que representa o direito do arrendatário usar um ativo subjacente. Então, direito de uso de um item ou de um ativo tangível. Porque se você tem o direito de uso de um bem que é intangível, consequentemente, ele vai estar dentro do intangível. Tá? O ativo subjacente que a gente já falou, que é o ativo, é o objeto do arrendamento, é aquilo que é o que você está arrendando, né? Que você está sendo arrendatário ou arrendador, né? Aquilo que você vai ter o direito de usar, certo? E aí tem uma outra coisa importante, ó, que é o custo direto inicial. Então, é o custo incremental de obtenção do arrendamento, que não teria sido incorrido se o arrendamento não tivesse sido obtido, exceto para os custos incorridos por arrendador, fabricante ou revendedor associado ao arrendamento financeiro. Ele sempre vai falar essa questão do custo direto inicial, ele vai falar que isso deve entrar, digamos, no custo do arrendamento, tá? Para você saber o valor do arrendamento, a gente tem que considerar esse custo direto inicial, que é o chamado custo incremental. Eu já falei, mas vamos repetir. O que é um custo incremental? Ó, esse item aqui. O custo incremental é aquele custo que ocorre única e exclusivamente porque eu fiz o contrato. Se eu não tivesse feito o contrato, se eu não tivesse fechado o contrato com o meu cliente ou com, digamos assim, ou com o meu fornecedor, né? Porque eu posso ser o arrendador ou arrendatário. Se eu tiver esse custo direto, especificamente por causa daquele contrato, ele é chamado de custo incremental. Então, ele fala isso aqui nas definições, aqui nesse apêndice A, porque ele vai falar um pouquinho mais para frente que a gente tem que considerar no custo do bem o custo direto ou o custo incremental que ocorre nos contratos, tá? Então, isso é bem importante. Outra coisa que temos que levar em consideração no contrato, veja, por isso que ali atrás ele fala assim, eu preciso levar em consideração os itens do contrato, mas também devo levar em consideração outros fatores, tá? E os outros fatores, um deles está relacionado à data, tá? A data, porque veja que nós temos data de celebração, data de início e data de vigência ou data da modificação, tá? Essas datas também têm que ser levadas em consideração, porque o início do registro, né, como diz o do registro, né, desses contratos, leva em consideração essas datas. Então, o que é a data da celebração? É a data que ocorrer antes entre a data do contrato e a data em que as partes se comprometerem aos principais termos e condições do arrendamento. Gente, então, data que ocorrer antes entre data do contrato
que está lá registrado no contrato, e a data em que as partes se comprometerem aos principais termos. Isso aqui, gente, muitas vezes você tem, sei lá, nós estamos agora em agosto, mas vamos supor que em agosto vai sair o contrato agora segunda-feira. Só que você já acertou os termos, já está tudo definido, já desde julho. Tá? Desde julho, efetivamente, você já acertou tudo, já tem lá não só o pedido, mas a maioria das cláusulas e tal. Então, veja, a data da celebração vai ser a que ocorrer antes, não é isso que ele fala aqui, ó? A que ocorrer antes. Então, aí você vai falar, mas peraí, mas não é a data do contrato? Não, porque o que ocorre? Quando você faz um contrato de leasing, pessoal, não é só contrato de leasing, é contrato de aluguel, qualquer tipo de contrato. O que você faz? Por exemplo, ó, hoje está começando com a gente aqui a Rose e a Luciana, tá certo? Com elas, como a gente conversou ontem, né, quinta-feira, ontem, elas ainda não assinaram o contrato. Mas veja que eu já expliquei tudo para elas, ou pelo menos uma maior parte e tal, da forma como a gente trabalha aqui, né? Enfim. E aí elas falaram, não, beleza, professor, eu confio em ti, vai, né, vamos tocar, vamos aprender, beleza. Só que o contrato não foi assinado. Então, veja, significa, pessoal, que desde o momento em que elas deram o aceite dentro de tudo aquilo que a gente falou, né, teoricamente, claro que nós estamos falando aqui de 1, 2, 3 dias de diferença, mas às vezes isso, dependendo do tipo de contrato de leasing, gente, nós estamos falando de valores muito relevantes e de períodos diferentes. Às vezes você aceita digamos, esse contrato no ano e você vai receber esses ativos ou vai assinar o contrato efetivamente no ano seguinte. Por quê? Porque às vezes você assina lá um contrato de intenção, alguma coisa do tipo, mas o arrendamento mesmo, você vai assinar o contrato quando vai receber os bens, muitas vezes dali 1 ano, tá? 6 meses, 3 meses, então você tem uma diferença de datas. Então o fato de elas terem aceitado, teoricamente, todas as, digamos assim, as cláusulas antes de efetivamente assinar o contrato, então a data de início ou a data de, aqui ó, que ele usa, a data de celebração foi quinta-feira, foi ontem, não é necessariamente semana que vem, quando tiver o contrato assinado. Não sei se ficou claro isso aqui, pessoal. Então é o que ocorrer antes, aquilo que você, no momento que você se compromete ou no momento em que você assina, né, no momento do contrato, digamos, a data que saiu lá no contrato. Agora, a data do início de arrendamento, então é o momento em que a gente vai começar a fazer os registros, né? Fazer o registro contábil, ó, é a data em que o arrendador disponibiliza o ativo subjacente para uso pelo arrendatário. Então, veja, eu tenho a data da celebração, que é ou o momento em que eu me comprometo, ou a data do contrato. Isso não é o início do contrato de leasing. Tá certo, gente? Porque eu vou registrar, basicamente, se eu não estou enganado, na data do início do arrendamento. A data que o arrendador disponibiliza o ativo para o arrendatário. Porque, às vezes, essa celebração, evidentemente, é diferente. Porque você tem situações, claro, que você vai... Até já falei isso aqui. Outro dia eu precisei aí de uma enceradeira industrial, né? Tinha que passar no piso lá do antigo escritório. E aí eu fui lá nessa casa do construtor, não sei se vocês conhecem, e na casa do construtor eu fui lá e aluguei essa máquina. Só que foi um contrato de 2 dias, eu peguei 2, 3 dias, um negócio assim. Peguei a máquina, tá, usei, 3 dias depois devolvi, beleza? A questão é que tem determinados ativos que você não pega na hora. Tem determinados ativos que o arrendador precisa produzir ainda para você, às vezes, né? Às vezes ele precisa ainda, digamos, fechar o contrato com o fornecedor lá fora. Isso é muito comum para itens mais pesados, né? Pesados que eu quero dizer assim, mais caros, de mais... não vou falar maior relevância, porque a relevância é relativa, né? Mas um item, digamos, por exemplo, você está falando um equipamento mais pesado, né? Sei lá, pode ser um trator, enfim. Então, esses itens, ele muda a data na qual você disponibiliza esse ativo e a data que efetivamente você celebra o contrato. Então, são coisas diferentes, tá? E você tem a data de vigência da modificação.
Então, é a data em que ambas as partes concordam com a modificação do arrendamento. Então, o que ocorre, gente? Você tem uma mudança constante de contrato, tá? Então, você tem determinadas modificações, ele vai falar aqui que essas modificações desse tipo de contrato, ela vai ser, digamos, como eu posso dizer, são exceções, basicamente, mas pode acontecer, tá? Você tem outros contratos que, por exemplo, você pega um contrato de aluguel, você não tem ali uma mudança constante no contrato de aluguel. Você faz um contrato, fica anos e anos com aquele contrato. O que muda, basicamente, é o valor do pagamento que você vai fazer, mas não o contrato em si. Mas veja que mesmo essa alteração de valor, ela já está contida no contrato. Então, uma cláusula de reajuste, tá? Então, isso não é modificação de contrato, tá? Mudança de valor não quer dizer mudança de contrato. Quando ele fala mudança de modificação, gente, a gente tem várias situações que faz isso, tá? Nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente. Tem várias situações em que há efetivamente uma mudança de contrato, tá? Muito bem. A gente tem aqui, ó, outros itens que ele chama aqui garantia de valor residual, incentivos de arrendamento, investimento bruto. Então, o que é a garantia de valor residual? Né? A gente chama aí de VRG, né? Valor residual garantido. Bom, é a garantia feita ao arrendador, tá? Por uma parte não relacionada ao arrendador, de que o valor ou parte do valor do ativo subjacente ao final do arrendamento será, no mínimo, o valor especificado, tá? A garantia feita ao arrendador por uma parte não relacionada ao arrendador, ou seja, é uma pessoa independente do arrendador, que ele fala o seguinte, ó, arrendador, de que o valor do ativo ao final do arrendamento será no mínimo o valor específico. Então, você tem determinadas situações, eu sou arrendador, eu vou colocar aquele bem para locação e no final da vida útil dele a pessoa vai comprar. Aí eu preciso ter uma garantia de que aquele valor está mantido, né? Então, pessoal, a gente tem aí, digamos, pessoas que podem dar essa garantia. Eu posso ter normalmente isso já está no contrato e eu como arrendatário, muitas vezes eu adquiro esse bem, eu estou lá com esse bem, tá? E o que acontece? Quando eu fecho esse contrato, eu já falo para ele, para o arrendador, eu sou arrendatário, eu já falo para o arrendador que, veja que eu sou uma parte independente, tá? Embora eu esteja na negociação, eu sou independente dele. Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, então você vai me alugar isso aqui por tanto tempo, eu vou te pagar tanto, mas eu já garanto para você uma parte do valor residual lá no final. Não é assim? Alguém aí, todo mundo já fez contrato de leasing, já comprou carro, por exemplo? Eu já comprei vários carros antigamente, basicamente todos os contratos que a gente fazia com compra de veículo, moto, era leasing, tá? Praticamente todas. Por quê? Porque você tinha uma taxa de juros menor. Bom, o fato que quando você faz isso, você pode reparar no seu carnezinho normalmente que você vai pagar, lá está escrito valor do arrendamento e você tem uma outra parcela que está lá, valor do VRG, valor residual garantido. Então, percebam que neste caso, eu, arrendatário, estou garantindo para o arrendador que eu vou pagar para ele no final. Só que eu já vou pagando ao longo do tempo, mas que eu já garanto para ele um valor residual mínimo, que normalmente dá uns 10% do valor do bem. Tá? Então, isso é a garantia de valor residual, que pode ser basicamente o arrendatário, né? Ou uma outra parte. Você pode ter uma outra parte aí que dá essa garantia para esse arrendador. Não é muito comum, mas tem. Você tem incentivos de arrendamento. Então, isso aqui também é outra coisa que pode acontecer. Nem sempre, mas a não ser que você esteja um arrendamento muito grande, mas isso acontece, são pagamentos efetuados pelo arrendador ao arrendatário. Veja que aqui é o contrário. Então, o incentivo de arrendamento é quando o arrendador ele paga para o arrendatário, né, associados ao arrendamento, ou reembolso ou assunção pelo arrendador dos custos do arrendatário. Então, aqui é o seguinte, dentro de um contrato de leasing pode haver esses incentivos, tá? Esses itens, o que eles são basicamente, né? Eles são, digamos, valores que o arrendador assume ou até paga
para o arrendatário para que saia o negócio. Então, por exemplo, isso aqui, vamos fechar o negócio. Mas isso aqui não quero porque eu vou ter esse determinado custo. Não, pode ficar tranquilo que eu assumo isso. Eu, arrendador, assumo esse risco para você. Então, isso é um incentivo de arrendamento, ou seja, eu estou dando um incentivo para o arrendatário para que a gente feche o negócio, tá? Então, isso também, ele dá esse conceito no início, porque isso precisa ser levado em consideração na hora do registro contábil desse item, tá? E tem o chamado investimento bruto no arrendamento, tá? Espera aí. Bom, esse investimento bruto aí no arrendamento, ele diz aqui, ó. Então, é a soma dos pagamentos do arrendamento a receber pelo arrendador em arrendamento financeiro e qualquer valor residual não garantido de responsabilidade do arrendador. Então, pagamento do arrendamento a receber, né, aquilo que eu, arrendador, vou entregar o ativo para o arrendatário. Então, tudo que eu vou receber faz parte do meu investimento bruto. Ele fala, mas qualquer valor residual que tenha lá nesse ativo, mas que não está garantido, que é responsabilidade minha como arrendador. Porque se o arrendatário não pagar, porque não é obrigatório, ou seja, não está garantido, então eu assumo. Então isso faz parte do meu investimento bruto, tá? Faz parte aí do quanto nós estamos colocando de recursos para ter esse ativo no qual nós vamos locar, tá? Esse é o juros. Desculpa, esse é o bruto. O líquido, no investimento líquido, ele fala, ó, é investimento bruto no arrendamento descontado a taxa de juros implícita. Então, eu vou pegar esse investimento bruto que eu fiz nesse ativo. Então, veja, que é, ó, vou voltar aqui, ó, que é o pagamento do arrendamento a receber mais o valor residual não garantido. Por que ele está dizendo isso, gente? Porque, assim, esse investimento bruto, vamos supor, eu fiz, sei lá, 60 parcelas, um leasing de 5 anos. 60 parcelas de um determinado... Estou fazendo um contrato de leasing de um veículo. Vou pagar 60 parcelas, sei lá, de R$2.000, tá? R$2.000. Então, o investimento bruto seria esse valor total aí que eu tenho, né? Que eu tô, ou seja, são os pagamentos aí, esses R$2.000. Então, eu teria R$120.000, beleza? Seria esse o meu investimento bruto. Desses 120 mil, quanto que está garantido pelo VRG? Muitas vezes, no contrato de leasing, eu vou falar assim, ó, então você vai pagar 60 parcelas de R$2.000, mas dentro desse valor, você tem 10%, então vou falar assim, 12 mil, vou arredondar 10 mil, tá? Você tem lá R$10.000, que faz parte do VRG. Isso aqui é o que eu vou cobrar de você lá no final. Então você vai me pagando as parcelas e vai me pagar ao longo do contrato esses R$10.000. Então qual que é o meu investimento bruto? O investimento bruto vai ser 120 menos 10, vai ser 110 mil, porque 10 mil está garantido. Agora, eu posso falar o seguinte, ó, no final da vida útil, você me paga os R$10.000, mas não está garantido, você vai me pagar somente lá no final, se você fizer a opção de compra, tá, gente? Porque tem contratos, vocês sabem bem disso, que tem contratos de leasing, que a gente faz o seguinte, alguns a gente já começa a pagar o valor residual, por isso a expressão leasing financeiro, tá? E nós vamos entender isso, porque você já está dizendo para o arrendatário, para o arrendador, falando assim, ó, eu estou comprando o seu imóvel, porque eu já estou garantindo que vou pagar esse valor no final. Então, trata-se de um contrato de compra e venda, na prática é isso, tá? Embora a Receita não aceite, mas é isso. Quando eu tenho esse valor residual não garantido, pode ser que eu compre no final da vida útil ou não, tá? Então, se eu não comprar no final da vida útil, significa que não está garantido, eu não estou pagando ao longo do contrato, então eu, arrendador, assumo isso como investimento, tá? Esse aí é o conceito básico desses 3 itens aqui, ou melhor, desse investimento bruto. Bom, professor, pode falar. uma dúvida aí. Se você, arrendador, assumir isso como investimento, ele entra naquela categoria de arrendamento operacional, então? Ou não necessariamente? Não necessariamente, Alex, porque a gente tem algumas situações aqui que vai definir, são vários detalhes. A dificuldade
eu falei isso no início, né? Que a dificuldade que a gente tem no contrato de leasing é justamente identificar se é leasing operacional ou financeiro. Tá? Mas o que eu posso falar para vocês, e aí, aqui mais uma coisa importante para a Lilian formar o conhecimento dela para segunda-feira resolver a dúvida lá na empresa. Essa semana já foi uma, né, Lilian? Aquela lá foi certeira. Você me perguntou, já respondi na Tem hora. outra, viu, professor? Tem mais Tem uma? outra. Mas aí depois eu vou falar com você. Tá bom. Só para quem está começando hoje, a Luciana e a Rose, viu? Só para vocês terem uma ideia, eu falei com vocês por telefone, vou até pegar a Lilian aqui como exemplo. A Lilian me mandou uma mensagem essa semana, porque ela estava com uma dúvida lá na empresa dela, de classificação, de registro, ela me mandou. A Daiane já fez isso, as duas Daianes, enfim. Basicamente o Edu já fez, né? O Edu não está hoje, mas a maioria já fez. A Janaína, acho que a gente já conversou mesmo em aula, né, Janaína? Sempre tirando essas dúvidas. Então, isso faz parte aqui como já disseram aí para mim, do diferencial do nosso curso aí, né? Eu tentar ajudá-los aí. Então, mas vamos lá. Então, no caso da Lilian, presta atenção, Lilian, essa pergunta do Alex. Então, quando a gente considera o contrato para ser leasing operacional financeiro, nós temos assim, vários detalhes que nós temos que considerar. Então, essa questão de você pagar ou não, Alex, depende. Tá? Isso vai ficar claro aqui no material. Fica muito claro isso, eu vou explicar, você vai entender bem. Só que tem um detalhe, né? Por isso que eu estou dizendo, então isso já ajuda a Lilian. Basicamente, hoje, todos os contratos de leasing são leasing financeiro. Basicamente. Você tem leasing operacional? Sim ou não, pessoal? Tem leasing operacional ainda? Sim ou não? Sim. Sim? Sim, ainda temos. Bom, mas o leasing operacional hoje, ele é tratado como exceção. Né? Então a Marcinha está confirmando ali, é isso mesmo, Márcia, ainda tem o leasing operacional e o leasing financeiro, mas o leasing operacional, ele é tratado na exceção. Então, por que eu falei da Lilian? Primeiro, você falou o prazo, né, Lilian? Então, essa questão do prazo que você levantou é uma das coisas que vai diferenciar se ele é leasing operacional e financeiro. Por isso que ele fala lá, arrendamento de curto prazo. Tá? Outra coisa, o Alex falou assim, então se eu tenho valor residual, às vezes, aqui, agora, Alex, a gente tem assim, muitas vezes você não tem o valor residual lá, você não está pagando o valor residual, mas ainda assim ele vai ser quer dizer, ainda assim ele pode ser um leasing financeiro, tá? Hoje, basicamente, se ele for de longo prazo, tendo ou não valor residual, ele vai ser um leasing financeiro. Então, esse investimento bruto que a gente faz aqui, ele vai efetivamente ser considerado como leasing financeiro, tá? O leasing operacional, você vai ver, Alex, que tem alguns outros detalhes que dão esse diferencial aí, tá? Quer dizer, eu não sei se eu respondi, Alex, mas a gente vai ter que avançar um pouquinho mais aqui, tá? Então, esse investimento líquido, ele é o quê? É um investimento bruto no arrendamento, quando você traz a taxa de desconto. Você vai descontar esse contrato e traz ele a valor presente. Então, basicamente, esse investimento líquido, pessoal, é o valor presente do seu contrato de arrendamento, tá? Tem o valor residual não garantido, certo? Então, aqui a gente fala, garantia de valor residual, é quando você garante que você vai pagar X valor por esse item lá no final, e o valor residual não garantido. Então, é a parcela do valor residual do ativo subjacente, cuja realização pelo arrendador não está garantida ou está garantida exclusivamente pela parte relacionada ao arrendador. Então, aquela, digamos, a parcela lá do valor do ativo, que eu falo assim, cuja realização, né? Cuja venda, cuja transformação em dinheiro, a realização da transformação em dinheiro pelo arrendador não está garantida, ou seja, eu não tenho garantias de que vou receber esse valor no final da vida útil, ou mesmo ao longo da vida útil, tal, né? E aí, então, eu tenho esse valor residual não garantido. Eu falo, ou está garantida exclusivamente pela parte relacionada ao arrendador. Então, a outra parte
que garante, mas depende dele, não de mim. Tá certo, pessoal? Então, quando ele garante, se ele garante, aí deixa de ser um valor residual não garantido, vai ser praticamente, passa a ser lá um valor garantido, né? Enfim. Mas é aquela parte, em tese, o contrário disso aqui, ó, a garantia é feita por parte não relacionada, né? Que você no final da vida útil vai receber, ou ao longo, né? E aqui é o oposto, é a parcela cuja realização pelo arrendador não está garantida, ou garantida exclusivamente pela parte relacionada ao arrendador. Aqui ele fala exclusivamente pela parte, porque a outra parte pode ser que não exerça, né, isso aí no final da vida útil. Tem a vida econômica, pessoal, nós já falamos sobre isso. Ó, é o período ao longo do qual se espera que o ativo seja economicamente utilizável por um ou mais usuários, ou o número de unidades de produção ou similares que se espera obter a partir do ativo por um ou mais usuários. Então, a gente já falou bastante de vida útil e de vida econômica, né? Já dei exemplos para vocês, mas assim, quando ele fala aqui de vida econômica, é o tempo que o fornecedor, né, que a indústria que produziu aquele ativo, ela diz que aquele ativo tem condição de utilizar. Tá? De novo, se a gente pegar um carro antigo, você pega um Fusca, que já tem aí, sei lá, de 65, ano 1970, né? Então nós estamos falando aí de um veículo de praticamente quase 50 anos. Pergunto, mas tem vários desses carros que ainda estão rodando. Pergunto a vocês, é um veículo que ainda gera benefício? Olha, e outra, será que a vida econômica dele já não passou? Às vezes, eu entendo que sim. Ó, o Fabiano, opa, o que eu tenho um Fiat 147. Ó. Aí sim, Fabiano, Fiat 147. Eu vi quando foi? Eu não sei se foi um vídeo, alguma coisa que eu vi. E aí tava uma pessoa falou: puxa, ó, esse Fiat aqui, esse carro aqui, né? Vou tirar foto. Ah, não, foi no final de semana passado, né? Eu fui para Sorocaba, a gente estava no mercado, e aí tem a prima da minha esposa, a família, eles moram na Itália, né? E o rapaz lá trabalha, ele é treinador de vôlei, né? Já jogou na seleção brasileira de vôlei e tal, e hoje ele trabalha lá na Europa, na Decathlon. E ele está na Itália. E eles estão no Brasil visitando a família. E aí nós fomos, viu, Fabiano, no supermercado, quando a gente entrou com o carro assim, que a gente estacionou, quando a gente estava saindo para entrar no mercado, saindo do estacionamento, tinha um Fiat 147. Aí ele falou assim: nossa, eu vou bater uma foto desse carro aqui e vou levar para o pessoal na Itália, porque eu falo que que nós tivemos esse veículo aqui, que ainda tem alguns que rodam, e tem gente lá que não acredita. Né? Ele falou, vou levar para o pessoal ver. Bom, então você tem esse Fiat 147, ó, deixa eu ver o que a Roseli falou. Ó. Se pensar que vale uma grana, prof, ou seja, tem retorno. Então, a questão é a seguinte, quando a gente pensa, eu concordo, Rose, mas assim, se a gente for pensar em termos de utilização na empresa, o que vai acontecer, né? A gente tem assim, ó, deixa eu anotar aqui, o Edu, né? Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo aí à aula. Né? A gente tem o seguinte, ó. Você tem a vida útil e a vida econômica. Então, a vida econômica é o tempo que o fabricante diz que aquele veículo vai rodar. Então, embora você pode ter ali tudo bem, Edu? Hoje eu pensei que você nem ia participar mais aí com a gente. Desculpa, professor. Acordei 7 horas e falei, vou só dar uma enroladinha aqui e já vou. Olhei, era 9 horas. Aí sim, hein? Puxa, é o frio, desculpa, né? pessoal. É o frio. Muito Tava bem. bom lá, viu? Oi? Tava bom lá dormindo. Muito bem. A Daiane falou, chegou cedo, hein, Edu? Vocês viram aí, pessoal, que eu mudei aqui o meu esquema aqui e tal, não sei o quê? É seu escritório, professor, ou é fundo? Só que aqui não é fake, não, ó. Aqui não é fake. Aí sim, ó, tá vendo? Aí sim,
Tá parecendo as prateleiras do STF, hein? Então, eu peguei a ideia do jornalista, que todo jornalista usa, tal, né? Muito Enfim. legal. Mas eu fiz diferente aqui, ó. Sabe por que eu fiz isso? Deixa eu perguntar, como é que tá a minha cor aí no vídeo para vocês, pessoal? A cor aqui da imagem. Tá mais... Tá bom. Você tá mais bronzeado. Tá mais coradinho, professor. Não, mas tô muito vermelho, tô com a cor muito estourada, não? Não. Não? A cor tá boa? Tá bom. É verdade, ó, hoje eu não tô transparente, né, Daiane? Então, foi justamente... Nem tá roxo. É verdade. Por isso que eu tirei o chroma key, pessoal. Tenho o chroma key aqui, né? Mas eu tirei. Sabe por que eu tirei? Porque vocês não têm ideia do tempo que eu gasto para regular a luz para tirar. Vocês podem reparar que eu não tenho mais aquele verdinho aqui do lado aqui, ó. Tá vendo? Estão reparando? Então, vocês podem reparar que eu tô com uma luz lá no meu cabelo, não tem nos meus ombros, não tá iluminado meus ombros. Tá bem melhor esse aí, professor. Tá melhor? Tá melhor. Então, isso aqui é o seguinte, viu, Alex? Muitos anos de estudo de iluminação, de setup aí, enfim. Mas o outro, a Luciana falou que eu tô parecendo galã de novela. Eu tô até com pega rapaz aqui, né? Mas é legal. Eu ia perguntar para vocês se vocês gostaram ou não, porque pelo menos a cor fica uma cor mais real, mais próxima da realidade, primeira coisa. Segundo, mais rápido, porque eu não preciso ficar gastando tanto tempo para ajustar as cores, né? E outra, eu posso usar aqui uma resolução um pouco melhor, e aí tem menos delay quando vocês assistem o vídeo gravado, né? Mas enfim, então depois vocês gostaram aí, dá um joinha aí, né? Mas vamos lá. Já esqueci o que eu estava falando, o Edu tirou minha concentração aí, né? Do retorno. Tá falando de carro velho. É verdade. Nós estamos falando do tempo. Muito bem, isso mesmo. Então é o seguinte, então, ó, a gente falou aqui, ó, então até a Rose falou, o Fabiano falou que tem um Fiat 147, 1980. E a Rose falou, mas pensar vale um dinheiro? Vale. Só que assim, vamos pensar em termos de ativo, tá? O que acontece? Quando ele fala de vida econômica, eu tenho certeza que para fabricante, para Fiat, né, o Fiat 147 aqui, para a Fiat já deu o que tinha que dar. Esse carro teoricamente não gera mais benefício, tá? Do ponto de vista, digamos assim, empresarial. Por que ele não vai gerar esse benefício? Porque já gerou todo, digamos, benefício que ele tem que gerar. E a fábrica fala o seguinte, eu não sei quanto preciso até pesquisar isso, eu não sei quanto que um veículo, pelo fabricante, pode rodar. Para o fabricante falar assim, não, esse carro não serve mais. Porque o Fiat 147, ele não tem a tecnologia suficiente, né? Ele não tinha nem câmbio, né, na verdade, né, Fabiano? Não tem nem câmbio esse carro, né? O câmbio é péssimo, né? Todo mundo reclamava do Fiat 147 e isso aí deixou a Fiat estigmatizada por bastante tempo. Bom, isso era um problema. Eu lembro quando saiu esse carro, todo mundo reclamava do câmbio, né? Enfim, mas ele ainda até pode gerar benefício de duas formas. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma concessionária Fiat e compre esse carro para deixar lá exposto, para as pessoas verem, reforma, sabe? Então, ele tem ali um certo benefício. E aí, como a Rose falou, ele vai gerar benefício, pode gerar benefício, porque eu posso até vender, né? Se o Fabiano vender esse carro aí, eu sei que você chegar lá com o Fabiano com R$3.000, R$4.000, ele vende, né? Mas não tem onde guardar, né, Fabiano? Chegar lá com 5.000 na mão, você vende, não vende, não? Ainda não? Olha lá, ó. Então, um conhecido meu tem um Miura, aí sim, hein? Não, ele tem 8. Ele tem 8 Miuras? Nossa. Ele tem 8. Aí sim, hein? Eu lembro desse carro aí. Né? Normalmente era um vermelhinho e tal, né? Tá vendo, Márcia, como que é aí, ó? Né? O pessoal tem os carros antigos aí, ó. E o que ocorre? Então, vejam que ele pode gerar benefício pela venda, mas a vida econômica dele, no meu entendimento, já foi. Né? Supostamente, a fábrica não vai falar que você pode usar um carro desse aí
é relíquia mesmo, é relíquia, né? Para quem gosta, é relíquia. Aí entra naquela questão de valor justo, tal, né? Eu falei, tem um cara lá no meu condomínio, ele tem um Dodge Dart, acho que é Dart, deve ser, né? O Dojão dele é Dart, acho que é, enfim. O cara chegou uma vez com 70 mil reais na mão em dinheiro para ele. O carro é antigo, ele não falou, não quero saber. E não vendeu o carro. Tá? É relíquia, o pessoal que gosta. Então, gente, isso é a vida econômica. É o tempo pelo que se espera que o ativo seja economicamente utilizável, né? Ele fala por um ou mais usuários. Eu estou falando isso, estou gastando um tempinho nessa explicação aqui, pessoal, porque a gente tem assim, quando eu falo de vida útil, normalmente eu penso, e aí fazendo a ligação com o imobilizado, normalmente eu tenho assim, que a vida econômica, ela deveria ser, vamos lá, se você somar as vidas úteis desses ativos, porque as vidas úteis, porque se esse veículo passar na mão de 5 pessoas diferentes, o total dele deveria dar a vida útil, desculpa, a vida econômica. Então, a vida útil, no meu entendimento, não deveria ser superior à vida econômica, só que tem situações que isso ocorre, tá? Tem situações que isso acontece, tá bom? Bom, então aqui ó, a gente vai falar, aqui é isenção de reconhecimento, né? Ó, identificação, isenção. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá faltando aí... Não, vamos falar dessa isenção, depois a gente para para o café. Tá, vamos falar pelo menos só da isenção. Então, tá claro até aqui, gente? Os conceitos, o que é aí. Tá claro ou não? Rose, Lilian, Daiane, Luciana, minha querida Lulu. Beleza. Então, vamos lá. Quando que a gente tem, então, a isenção? Olha lá, Lilian, aqui vai reforçar um pouco mais aí para você. Ó. Então, a isenção do reconhecimento, fala, ó, o arrendatário pode decidir não reconhecer os arrendamentos. Quando ele fala reconhecer os arrendamentos, ele está falando dos arrendamentos de arrendamento financeiro, tá? Então, ele pode falar assim, não, eu não vou reconhecer. Ou seja, eu vou lançar eles como operacional. Quando? Quando o arrendamento é de curto prazo. E quando os arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Primeira coisa, então, curto prazo e ativo subjacente. Porque, o que é arrendamento de curto prazo? Vamos voltar aqui, ó. Arrendamento de curto prazo é o arrendamento que, na data de início, possui o prazo de arrendamento de 12 meses ou menos. O arrendamento que, dentro desse caso, que tem a opção de compra, não é arrendamento de curto prazo. Então, lembra que eu falei? Isso aqui vai ajudar. Então, o arrendatário pode decidir não reconhecer os arrendamentos se for de curto prazo, tá? Ele fala, e os arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Então, arrendamento de curto prazo, eu não sei se aqui basicamente já responde a sua dúvida, Lilian. Então, vamos supor, eu tenho um determinado ativo e eu vou alugar esse ativo, vou pegar um veículo, gente, vou dar um exemplo aqui, um veículo, eu vou alugar 2 veículos, tá? Um veículo eu vou alugar por 6 meses e outro veículo eu vou fazer um contrato por 2 anos. Olha só, como que eu devo dar o tratamento, tá? Então, Luciana, vou falar sobre o valor na sequência. É difícil reconhecer, tem aí uma estimativa, mas é difícil saber esse valor mínimo, né? Mas vamos falar primeiro do prazo e aí nós vamos falar do valor, tá? Com relação ao prazo, eu estou alugando 2 veículos. Um deles eu vou alugar por 6 meses. Então, é um contrato de inferior a 1 ano. Veja, então, estou alugando um veículo, vou usar esse veículo por 6 meses. Eu vou alugar um outro veículo igualzinho, só que eu vou fazer um contrato por 2 anos. Gente, a gente acabou de ler que para contratos iguais, em condições iguais, eu deveria usar o mesmo procedimento, certo? Só que a norma também diz que eu posso não registrar esse contrato porque o prazo é curto. Então, se eu for exercer porque é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade, tá? Vou voltar lá, ó. Ele fala aqui, ó. Ó, gente, aqui ele fala: o arrendatário pode,
Tá? Então, quando ele usa o termo pode aqui, ó, quando ele está falando o arrendatário pode, ele está falando que ele escolhe se ele quer ou não, ele não está dizendo que ele tem que fazer. Então, eu posso reconhecer isso como despesa mês a mês e registrar somente o passivo do mês ali que eu vou pagar. Posso fazer isso? Posso fazer isso tranquilo. Agora, eu posso também, embora ele seja um período mais curto, reconhecer como ativo. Só que aí a gente entra lá no conceito do ativo. O ativo diz que é direito com vida útil superior a 1 ano. Então, você entende, pessoal? Então, uma norma diz que eu posso, mas a outra norma diz que não é ativo. Então, o que nos resta, o que nos deixa, o que nos, digamos, nos diz essas duas normas? Que, basicamente, se eu tenho um contrato de leasing, de arrendamento, de aluguel, com prazo até 12 meses, basicamente, devemos reconhecer como leasing operacional. Ou seja, mês a mês eu reconheço a despesa com aluguel a pagar e pago o aluguel no passivo, só a parcela do mês. Tá claro até aí, gente? Tá claro, Lilian? Essa é a questão do prazo. Sim, professor. Né? Essa é a questão do prazo, ou seja, então, por exemplo, se você está sublocando, certo? Então, você locou um determinado ativo e está sublocando, certo? Que ativo que é, Lilian? É o imóvel mesmo. Tá, e aí você... Uma parte. É uma parte do imóvel, aí você está sublocando por um período inferior a 1 ano. Isso. Então, você tem um contrato com um período maior. Isso, o contrato vai até 2023 e a gente está sublocando por 6 meses, a princípio. Então, o que acontece? Quem está digamos assim, você está sendo a locadora nesse caso, né? O locatário, o que ele vai fazer? Ele vai registrar a despesa de aluguel mês a mês e pagar ali, entendeu? É isso que ele vai fazer. E você, Lilian, basicamente, quando você fez esses contratos de leasing, você lançou no seu ativo imobilizado e no seu passivo, perfeito? Você fez isso? Isso. Então, nesse caso, no meu entendimento, não muda absolutamente nada. Vou pensar um pouquinho, mas eu acho que não muda nada. Por quê? Porque é um contrato inferior a 1 ano. Se fosse um contrato superior a 1 ano, você teria que fazer um registro diferente ali, né? Uma parte desse valor você deveria colocar no seu contas a receber, porque, teoricamente, você está pegando aquele direito e repassando para uma pessoa. Então, você teria um contas a receber. Nesse caso, eu não sei se você fez isso, eu não sei como que você deu o tratamento, mas eu entendo que, por ser um período inferior, tu não deveria mexer no contrato. Vamos avançar um pouquinho mais, mas eu acho que esse é o caminho. Tá? Beleza, pessoal? E outra, ele fala que arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor, que foi a pergunta da minha querida Luciana Rosa, né? Minha querida Lulu. Muito bem. Aqui, assim, a norma não fala de valor, pelo menos o CPC aqui não fala de valor, tá? Mas existe aí algumas pessoas que falam, eu não sei se é a norma internacional, eu ainda não consegui checar isso, né? Porque eu falo aqui, mas depois eu acabo esquecendo, que ele diz que valores, e também é assim, né? É um pouco subjetivo o que eu vou falar agora. Ele fala que assim, valor de baixo, digamos, item de baixo valor, Luciana, seriam itens abaixo de $5.000, tá? Então, vamos falar assim, ativo, qualquer contrato desse com valor abaixo de $5.000, você, em tese, não precisaria reconhecer. Só que o CPC aqui não fala dos $5.000, tá? Isso foi uma pessoa, uma vez que falou assim, não, professor, tem lá uma definição de $5.000 na norma internacional, tal. Para nós aqui, na nossa norma, não trata de $5.000. Então, em tese, e aí eu vou falar porque é o seguinte, $5.000, nós estamos com um dólar a 5, né? 5 vezes 5, 25, nós estamos falando aí de 25 mil, sei lá. Será que, efetivamente, esses 25, 30, 40 mil é um valor baixo ou não? Depende. Tá? Se você está pegando, por exemplo, a empresa do Alex, talvez, né, do Alex e da Daiane, muito provavelmente é um valor baixo. Se você for pegar para mim, é um valor extremamente alto. Né? Você vai pegar uma empresa pequena, você pega um cliente da Rose ali, que é uma empresa, pode ser uma empresa pequena, da Daiane, enfim.
esse 25 mil pode não ser um valor tão baixo assim. Então, essa coisa de 5 mil dólares, um valor específico, é subjetivo, tá? Então, pode ou não ser relevante, tá bom? Tudo bem, pessoal? Até aí? Tudo bem, Professor, Luciano? Pode falar. a gente tem uma impressora, 2 impressoras, que o aluguel mensal é R$ 800. Então, a gente não enquadrou no IFRS 16 por conta do valor. Mas 5 mil dólares seria muito para a empresa lá também. Então, é bastante, você concorda? Então, falar que... Mas esses 5 mil dólares é total, professor, ou é parcela? É o contrato? Eu acho que é o valor do contrato, entendeu? Então, mas eu não li ainda isso, Daiane, sinceramente, porque na nossa norma não tem, isso é certeza. No CPC não tem, só vê lá como a Lília falou, lá no IFRS mesmo. Então lá talvez tenha esse valor, né? Mas esse, como você está falando, digamos assim, mas se a gente for levar em consideração que o próprio IFRS ele leva em consideração a questão da relevância e da materialidade, então é difícil você falar 5 mil dólares, como a Lilian falou, para a nossa empresa isso é relevante, né? Agora, tem um valor de uma parcela de R$800, não é relevante. R$800 é o contrato ou a parcela, Lilian? É a parcela. Bom, é que vocês... Nossa, mas que impressora... É uma impressora grande, então. Que impressora é essa? Sim, são 2 impressoras grandes, multifuncional. Porque... Não sei não se eu faria um contrato de leasing para isso. É que tem a questão da manutenção, né? O que pesa um pouquinho é isso daí. Mas, enfim. Então, essa questão é subjetiva, Luciana, porque tem que levar em consideração, digamos assim, o quanto que esses 5 mil dólares representaria na sua empresa. Então, por exemplo, que nem para a Lilian. Ela está falando, ó, tem 2 impressoras, a gente pagou 800 para as 2 ou 800 cada uma? Não, para as 2. Então tá bom. Então o valor tá razoável, né? Então se você pega, por exemplo, 2 impressoras, R$400 cada uma, né? Estão falando de R$800, ainda que o contrato seja superior a 1 ano, mas o valor é baixo, se a Lilian fala assim, não, eu sou a contadora lá, eu entendo que R$800 é um valor baixo, e o pior é que ele não fala da referência, ele só fala a questão do valor. Nós vamos ver aí nos próximos slides, mas ele não tem uma referência direta. Não, é 800, é baixo com relação a quê? Talvez com relação ao ativo total, talvez com relação ao que você gasta por mês, ao seu fluxo de caixa. Então, se for baixo, basicamente, você vai lançar como ativo, ou melhor, como despesa, não vai fazer esse reconhecimento no imobilizado, no passivo, tá? Ainda que o período seja superior a 1 ano. Porque aqui ele fala, ó, vamos ver. Mas eu não estou falando besteira. Ele fala aqui, ó, o arrendamento pode decidir não reconhecer os arrendamentos a arrendamento de curto prazo e, né, se é de baixo valor. Pode ver que ele não fala, tem que ser os 2. Não, às vezes ele pode ser de longo prazo, mas o valor é baixo. Então, você vai lançar direto ali como despesa, tá? Sem fazer o reconhecimento. Tá bom, pessoal? Dúvidas até aí? Tranquilo? Professor, só um comentário. Uma vez em um workshop da Ernest, da UI, eles falaram que é baixo em relação a quanto você gastaria se fosse comprar um bem similar. Então, essa é uma boa relação, porque basicamente você estaria fazendo a relação do valor residual, né? Porque se você fosse comprar um bem novo, então o valor que você paga com relação ao bem novo, né? Então isso seria um valor baixo. Agora, eu poderia pensar no valor residual, quanto eu pagaria se você está adquirindo um bem usado, né? Enfim, é uma boa relação, mas não tem, pelo menos na norma aqui, eu não me lembro, até depois vou checar, mas não tem um detalhamento falando, ó, essa é a base. Muitas vezes a UI entende isso, ou talvez esteja pegando isso da norma internacional. Eu vou checar isso daí até para meu aprendizado, Lilian, tá? Tudo bem? Gente, então, eu vou fazer o seguinte. Então,